Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute estratégias para provocar a retomada do crescimento econômico brasileiro. Participam desse debate Ladislau Dobor, economista e professor da PUC São Paulo, e Pedro Paulo Branco, economista e membro do Conselho do Instituto Lula. Para reequilibrar as contas públicas e obter superávit primário, a equipe econômica do governo federal vem apresentando um conjunto de propostas de ajustes, chamado ajuste fiscal. Sobre isso também falou conosco o Paul Singer. Vamos ouvi-lo mais um pouquinho. O ajuste fiscal implica num corte enorme do gasto público. É a única coisa. O ajuste significa que o governo não pode fazer a gastança. Tem que economizar, tem que gastar cada menos. O que ele faz? Ele não mais faz casa popular. O programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa maravilhoso, está se esgotando e eles não vão investir mais nisso. Deixaram de dar fundo de financiamento de estudantes que precisam ir para escolas pagas. Enfim, eles estão cortando, eu acho que a Dilma está fazendo isso contra a vontade dela, não é que ela quer. Mas a única forma de fazer o tal do ajuste fiscal significa não ter déficit, é ou ela arrecada mais ou ela gasta menos. E por que ela está fazendo o ajuste fiscal? Porque é uma exigência da burguesia. Só por isso. Não há nenhuma necessidade que eu saiba. Se nós tivéssemos uma grande dívida externa que não dá para pagar, teríamos que fazer um ajuste fiscal. Este não é o caso. O Brasil não tem uma dívida externa. Pelo contrário, pela primeira vez na história, ou pelo menos raramente, o Brasil colocou uma parte dos seus dólares no Fundo Monetário Internacional. Ele é nosso devedor. Então, estamos numa situação relativamente confortável. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu diria, se me perguntassem, que o ajuste fiscal poderia ser feito durante 5 anos. Eu, pessoalmente, acredito de que ela está fazendo isso para ver se ela faz algum tipo de convivência com a classe dominante, para ver se a classe dominante cumpre a sua função, que é de fazer a economia crescer. É impossível no capitalismo se fazer uma economia crescer quando a classe dominante, que tem os meios de produção na mão, não quer, ou porque está desanimado, ou está com medo, ou sei lá por quê. Então, vocês concordam com o Paul Singer e, na verdade, é o seguinte, ele sugere ali que o ajuste fiscal poderia ser feito de maneira menos traumática, menos virulenta de cara e ser diluído nos próximos anos. E que, de certa maneira, o ajuste é uma concessão às elites. Ele volta a esse tema. Eu queria saber como é que vocês avaliam isso, mas também se vocês estão de acordo com as medidas anunciadas pelo ajuste fiscal e que estão lá em uma luta renhida para serem aprovadas no Congresso Nacional. E se concordam, concordam aonde? E se discordam, discordam em quê e propõem o quê? Vou, nesse bloco, começar com você, Pedro Paulo. Bom, eu acho que, neste momento, não tem mais volta de curto prazo ao que foi proposto, né? Porque... E no curto prazo tinha que fazer um ajuste, na sua opinião? Não, nós poderíamos ter encontrado outras construções que não fosse essa. Agora, não havia força política no campo dos que advogariam, como eu advogo, uma alternativa não tão agressiva e contundente, para podermos construir este caminho, passarmos pelo Congresso e termos a adesão daqueles que, neste momento, em alguma medida, emparedaram o governo. Né? Houve, de fato, uma decisão de pagar alguns preços ao setor financeiro, esse rentismo que o Singer condena. E veja, nós não temos hoje no Brasil uma burguesia investidora tão vigorosa quanto nós tivemos décadas atrás, né? Houve uma transferência de controle desse capital, especialmente industrial, para adquirentes externos e uma diminuição também deste polo mais dinâmico, que é o polo industrial, da sua presença e participação na correlação de forças do PIB. A nossa indústria, que representava cerca de 1/3, 30% do PIB, caiu a menos de 15% nos últimos 30 anos, né? O país que antes era capaz de suprir com uma produção industrial
relevante boa parte da sua demanda por produtos industriais, passou a abastecer o seu mercado com uma penetração inimaginável de produtos importados que a nossa indústria teria plena capacidade tecnológica e conhecimento e competência para suprir. Então, veja, hoje, o que acontece do ponto de vista dos interesses dessa burguesia? Grande medida está consolidado numa burguesia financeira, que Houve joga... uma financiarização da economia brasileira. Que joga associada a interesses do capital financeiro. E parte daqueles que antes detinham capital produtivo transformaram isso em capital financeiro e jogam o jogo dos investidores financeiros que aplicam nos mercados de curto prazo, especulativos, etc. Na medida em que o governo não tem total capacidade de financiar esse rentismo, ele tem que fazer superávit para mostrar que ele não corre o risco de se tornar incapaz de financiar esses ganhos. De pagar os juros. Né? Então, nós estamos vivendo esse exige. embate nesse momento. O Ladislau, inclusive, tem escrito de maneira reiterada a respeito, e eu tenho certeza que ele fará comentários oportunos com respeito a essa situação. E isto inibe a retomada e o relançamento da economia. Portanto, eu te digo que eu não consigo enxergar, ao final deste processo de ajuste, o alvorecer de uma situação de retomada plena e sustentável do nosso crescimento econômico. Eu não vejo. Talvez até apenas porque... de destensionamento dos ânimos. Isso, com certeza, né? Só que há custos muito altos para aqueles que nós incluímos, né? E um embaraçamento do nosso esforço para continuarmos incluindo. Ou seja, nós vamos viver aí pelo menos uma estagnação relativa da inclusão econômica e da melhoria e da ascensão daqueles que vieram das camadas mais de baixo da pirâmide. Isso de um lado. De outro, nós temos o problema político daí decorrente, porque é evidente que estas populações têm muito que se queixar da situação em que estão se colocando. Agora, eles precisam entender que os causadores disto são aqueles que rendem o seu serviço político a esta correlação que interessa a esta burguesia. E isto contraria os interesses da maioria. E nós vamos ter, nos processos eleitorais, a possibilidade de reconquistarmos uma posição melhor na correlação, ou essa situação vai persistir. Ou seja, as eleições vão desempatar parte deste jogo e nós vamos viver esses fluxos de turbulências. Eu acho que eles serão inevitáveis. Sem dúvida. Ladislau. Olha, eu acho que o que o Pedro Paulo menciona, a relação de força, é central nesse processo, né? Nós temos a presidência da Dilma, tivemos Lula, Dilma e tal. A gente pensa assim, estamos no poder, né? Veja bem, o Congresso é essencialmente eleito desde 97, temos a lei que autoriza as corporações a financiar as campanhas. A maioria, você pega, nós temos lá a bancada ruralista, a bancada das grandes construtoras, a bancada da grande mídia, a bancada dos bancos, você fica à procura da bancada do cidadão. Então, temos uma deformação do Congresso. Ou seja, você não tem um Congresso que casa para tornar eficiente, junto com o Executivo, para construir políticas adequadas. Você tem o grande poder que se politizou, que é o Judiciário, que não são eleitos, inclusive tomam decisões sobre si mesmos, seus salários e coisas assim, que a população assiste estarrecida. O outro eixo de poder absolutamente fundamental é a grande mídia, onde tampouco ninguém foi eleito, certo? Ou seja, isso aqui é uma democracia em parte, não é? E os que controlam, digamos, essa aliança, né, de segmentos do Congresso, do Judiciário e da mídia, né, conseguem travar efetivamente qualquer política construtiva, certo? Então, eu acho que os caminhos necessários são bastante claros, né? O Pedro Paulo levanta o problema da financiarização. Isso é uma tendência mundial. Estão aplicando isso aqui, e não é só a Grécia, enfim, toda a Europa está nesse problema. Veja a dívida nos Estados Unidos. E é interessante que os Estados Unidos inverteram, não foram para
para austeridade, né? Pelo contrário, esse quantitative easing, que eles chamam, que é emissão em quantidade, alimentar liquidez, né, para dinamizar a economia. Não entraram na austeridade, que não deu certo na Europa, não deu certo em lugar algum, né? Então, a busca, digamos, de reverter o uso de capitais que se transformam em rentismo através de aplicações da taxa Selic. Por isso, eles batalham para ter uma taxa Selic elevada, né? E que, por outro lado, o que é muito significativo, também migram em grande parte para paraísos fiscais, né? Não é só o HSBC. Em Genebra, você tem, no Luxemburgo, já saíram os dados do Itaú e do Bradesco. Então, você tem capitais que saem do processo produtivo, né? Não se reinvestem, ou seja, não dinamizam a economia e sequer pagam impostos porque migram para paraísos fiscais. Então, frente a esse dreno que se instalou e que está gerando cada vez mais pressões para a gente restabelecer a economia, aparece com muita força que toda a culpa é a gastança do Estado, entende? Que é uma bobagem, né? Porque a gastança do Estado que vai para infraestruturas, para saúde, educação, políticas sociais, ela que está sustentando a dinamização da economia, né? Então, para mim, quando a gente pega essa dinâmica, digamos, de financiarização, nós estamos no centro do problema, né? Eu fiz estudos sobre as diversas formas, digamos, de financiarização, seja os juros absolutamente fantásticos dos crediários, né? Na faixa de 104%, por exemplo, para produtos chamados do lar, né? Quer dizer, você pagar 104%, o mesmo tipo de juros na Europa, para esse tipo de grandes lojas, é de 13% ao ano, né? Certo? O que se cobra no cartão, né, na faixa de 295% agora, quando há protesto nos Estados Unidos, porque estão cobrando 16% ao ano, certo? Você veja a taxa de juros, né, sobre, nos bancos para pessoa física, ou inclusive, se você é um empresário, quer expandir sua capacidade produtiva ou quer criar uma empresa, os juros que são cobrados na faixa de 30%, 40%, 50% pelos bancos, quando na Europa vão ser na faixa de 5%, 6% ao ano, certo? Quer dizer, você... e além disso, a facilidade de o cara, em vez de produzir, que exige certo esforço, ele joga o dinheiro dele na taxa Selic e está recebendo 13,75% de mão no bolso, o que tem pela frente é o seguinte, é fazer entender que não é a gastança do Estado que está travando, e sim o desvio de recursos que teriam que ser reinvestidos na economia, gerando emprego, gerando produto, que migraram para sistemas financeiros especulativos. Agora, Kai, voltamos no ponto que o Pedro Paulo destacou na fala dele, que é, nós temos problemas estruturais, tanto da estrutura econômica brasileira, financiarizada, mas cuja a dimensão, por exemplo, dos altos juros e processos inflacionários e questões, modos de regulação da economia brasileira, tem décadas, e no processo de democratização ou de redemocratização do país, essas questões não foram atacadas adequadamente. Por um lado. Por outro lado, nós temos as questões políticas. Nós estamos assistindo agora, por não ter conseguido a sociedade, os partidos, digamos, mais progressistas, emplacarem uma reforma política minimamente decente e necessária, nós estamos tendo que o Congresso Nacional viver uma situação kafkaniana, né, de uma proposição atropelada, recusada a proposta que vem de uma comissão, vai a plenário, segundo o que quer o Eduardo Cunha, e se faz ali uma espécie de Frankenstein de reforma política. Então, a gente tem problemas estruturais muito relevantes para atacar, para poder dar conta, por exemplo, de ter níveis de juros, como no cartão de crédito, no cheque especial, nos chamados rotativos, enfim, minimamente civilizados, porque isso aqui é uma selvageria econômica, tá certo, Pedro Paulo? Não só está certo, como é pior, né? Porque se você olhar
para a nova correlação que se estabeleceu no Congresso Nacional, que se expressa, por exemplo, nas decisões recentemente tomadas e que valorizam o financiamento empresarial de campanhas, né? Mais do que isso, de maneira quase anônima, porque vai aos partidos, mas não identifica os beneficiários que estão dentro dos partidos, que são aqueles que aprovaram isto, e, ao mesmo tempo, você imagina que depende muito do Congresso para aprovar determinadas medidas que são estratégicas para você conduzir o país para um ciclo de desenvolvimento sustentável de médio e largo prazo, e você percebe, portanto, que esses atalhos estão dificultando o nosso futuro, não é? E este é um problema que a sociedade brasileira vai se deparar independentemente do governo da hora, porque estão introduzindo alterações que vão repercutir ao longo de novos ciclos da nossa história. Isso é extremamente preocupante, né? E nós não temos conseguido, até porque, como o Ladislau assinalou, a mídia é hostil a esse esclarecimento tão fundamental e ela joga um papel em parceria nos grandes instrumentos de comunicação com esses interesses, né? E eles são interesses rigorosamente desestabilizadores de uma perspectiva mais includente da sociedade brasileira, e desse ponto de vista eu vejo a conjuntura atual como muito adversa para aquilo que a gente sonha. E isto coloca a sociedade brasileira diante de uma reflexão que eu, honestamente, não consigo apontar imediatamente a saída. Então, essa reflexão nós vamos fazer daqui um pouquinho no próximo e último bloco do programa.